Aleluia, 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 aleluia. Minhas ovelhas escutam minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi a Nazaré, sua terra, e seus discípulos o acompanharam. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos que o escutavam ficavam admirados e diziam: de onde ele recebeu tudo isso? Como ele conseguiu tanta sabedoria? E esses grandes milagres que são realizados por suas mãos? Este homem não é o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas, Simão? Suas irmãs não moram aqui conosco? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus lhes dizia: um profeta só não é estimado em sua pátria, entre os seus parentes e familiares. E ali não pôde fazer milagre algum. Apenas curou alguns doentes, impondo-lhes as mãos, e admirou-se com a falta de fé deles. Jesus percorria os povoados das redondezas, ensinando. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho de Marcos mostra uma característica tão bonita de Jesus, que é uma capacidade daquelas pessoas que aprenderam a pensar, a analisar a realidade. É a capacidade de se admirar das coisas. Quando tudo fica comum no dia a dia, quando eu olho para a minha família, quando eu olho para o meu trabalho e vejo aquilo como é mais um dia, são as mesmas pessoas, a minha vida vai perdendo o sabor e a alegria. Jesus, ele mostra o contrário, que nós precisamos dessa capacidade de nos admirar das coisas, de olhar sempre com um olhar novo para aquilo que acontece conosco. Jesus, ele se admira não das coisas, ele se admira das pessoas. Em várias passagens do Evangelho de Marcos, Jesus exclama: nunca vi quem tivesse tanta fé. Ou, nossa, tua fé te salvou. Ele olha para o desejo do coração das pessoas, o desejo de vida, e se admira positivamente. Só que hoje, meus irmãos, Jesus se admirou de outro jeito. Ele se admirou com a falta de fé dos seus compatriotas, com a falta de fé das pessoas que o rodeavam, daqueles mais próximos que o viram crescer. É como se, para aquela gente, um deles, saído de Nazaré, não poderia ter sabedoria e fazer coisas grandiosas. Então, a inveja daquele povo matou a fé deles. Irmãos, a inveja mata não apenas os outros, mas a nossa própria fé. O invejoso não tem fé. Como aquelas pessoas de Nazaré não tiveram fé em Jesus. E ele se espantou com aquele fato. Se Jesus olhasse para nós hoje, como que ele se admiraria de nós? Ele olharia para mim e para você e diria: nossa, que fé essa pessoa tem. Ou, ao contrário, ele diria: que coração invejoso, que coração atribulado, que coração pequeno,
que falta de fé tem esse meu filho que todo dia está aqui comigo, que todo dia me vê. Como que Jesus olha para o nosso coração hoje? E o que ele fala para nós? Que tipo de admiração nós queremos provocar no coração do nosso Deus? Olha, quando nós ouvimos a primeira leitura, talvez a gente pode ficar um pouco confuso sobre isso e até ficar desconfiado de Deus, e a nossa fé ia acabar também por causa disso. Se você prestou atenção, segundo esse texto, Deus mandou uma peste terrível que matou 70 mil pessoas lá em Israel, porque Davi havia feito o recenseamento. Agora vamos entender melhor essa palavra. Vejam, irmãos, o Antigo Testamento não tem a plenitude da revelação. Eles ainda estão tateando a procura e a busca de Deus, estão aprendendo quem é Deus. E naquela época do rei Davi, se tinha essa mentalidade: se acontece algo ruim, é porque Deus está me castigando, porque Deus está mandando um flagelo para nos matar, por causa das nossas culpas. Isso era o pensamento do Antigo Testamento. Parênteses. 3 anos atrás, nós vivemos uma situação de flagelo. E quantas pessoas perderam a fé em Deus porque algum cristão disse que era Deus que estava castigando o povo? Não foi? Esse pensamento é do Antigo Testamento. Jesus não revelou isso para nós. Veja, o que acontece aqui é o seguinte, meus irmãos. O que é o núcleo dessa palavra? É mostrar que a falta, o pecado de um governante gera um grande sofrimento para todo o povo. É isso que essa leitura está dizendo para nós. A má administração do rei Davi gerou morte e sofrimento para aquelas pessoas. Assim, se você tem um cargo de poder, se você tem pessoas sob a sua responsabilidade, seja no seu trabalho, seja na sua família, seja na sua congregação, Deus te cobrará muito, porque aquilo que você fizer de errado vai influenciar não apenas a sua vida, mas a vida de centenas de outras pessoas. É por isso que o santo que nós estamos celebrando hoje, São João Bosco, ele apostou exatamente na educação das crianças e dos jovens. Ele morou numa cidade chamada Turim, na Itália, e naquela época, no século XIX, era uma cidade que estava se industrializando, e por conta disso, uma grande onda de pobreza e de miséria assolou aquela cidade, de trabalhos degradantes e, sobretudo, de crianças baldias que ficavam nas ruas. Aquele santo, um jovem sacerdote, recolheu esse mundo de crianças, colocou para dar educação para elas. Ajuntou num lugar chamado Cotolengo e ali ajudou as crianças a terem um futuro melhor. Apostando nas crianças, São João Bosco realizou uma prevenção do que poderia ser o futuro de cada uma delas. E, de fato, entre os alunos de São João Bosco saíram deputados, vereadores, italianos, presidentes de associações, médicos, doutores, pessoas da mais alta sociedade foram educados por São João Bosco e também pela família salesiana até hoje. Assim, meus irmãos, vamos apostar na educação das nossas crianças. Não apenas a educação formal na escola, mas, sobretudo, em casa. Vamos educá-las para que sejam bons líderes, bons gestores, cristãos de fato, com fé em seus corações. Para que Jesus possa se admirar de nós e dizer: que bom que esse meu filho, essa minha filha, educou os seus na fé. Vamos inclinar a nossa cabeça na presença de Deus e peça ao Senhor a graça de ter fé, de crescer na fé e de viver a fé.